Olá pessoal, beleza? Mais uma vez, prazer indescritível estar aqui na presença de vocês, compartilhando desse assunto maravilhoso que é a química, abordando conceitos primordiais, fundamentais para o entendimento dessa disciplina, tá? E hoje nós vamos começar a fazer algumas diferenciações que de vez em quando geram muitas polêmicas, né? As pessoas se perdem, falam assim, mas meu Deus do céu, como eu vou saber disso e tudo mais, entre outros fatores. Hoje nós vamos falar dos materiais que são usados nas reações químicas. Se você lembrar aí, nós falamos das transformações químicas, falamos disso, daquilo, substância simples, substância composta, né? A gente coloca todos os materiais para reagirem, e aí surge a dúvida, o questionamento. Eduardo, como eu vou diferenciar, como eu vou reconhecer na prova, como eu vou ler o que é uma substância e o que é uma mistura? Muito se discute sobre isso, as pessoas não sabem reconhecer. Aparece um material para você e fala assim, este material é uma substância ou uma mistura? Ele olha assim, não sei. Se aparecer para mim, se alguém chegar, Eduardo, eu trouxe aqui para você, é uma substância ou mistura? Eu respondendo assim, ó, opa, esse aqui, fácil de responder. E é isso que eu quero que você saiba fazer, olhar e falar assim, fácil de responder. Tá certo? Então nós vamos abordar exatamente isso, como diferenciar uma substância e uma mistura. E claro que nas reações químicas, óbvio que eu vou pegar substâncias e fazer uma mistura. Já te dei a dica. Fechou? Olha aí o slide aí então para a gente melhorar isso. Então, como eu disse a todos aí, nós estamos abordando a ideia, ou vamos iniciar, né, a ideia de substâncias misturas, que está na parte de química geral. Beleza? Então, como eu faço para diferenciar isso? Como eu vou reconhecer? Vamos lá, vamos passo a passo aí para não ter mistério. Então, através dos estudos das propriedades a gente já abordou, não já? Foi nas aulas anteriores, correto? Show? Essas propriedades, elas podem ser as organolépticas, as químicas e as físicas, beleza? Você lembra quais são esses tipos de propriedades? Se você não se lembra, eu vou lembrar para você. Isso aqui são propriedades específicas. Eduardo, por que você está falando isso? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Lá na primeira aula, lá atrás, eu falei que as propriedades específicas, organolépticas, físicas, químicas, elas são utilizadas para reconhecer os materiais. Elas são utilizadas para você caracterizar os materiais. Estou te dando outra dica. Como assim, Eduardo? Não consegui captar. Que nem a escolinha do professor Raimundo. Captei a vossa mensagem, sabe, guru? Professor, não consegui captar. Então vou te dar a dica. Para você diferenciar uma substância de uma mistura, você vai avaliar as propriedades. Tá vendo como é fundamental? Tá vendo como eu falei que as aulas iniciais são de extrema relevância para entender os outros assuntos? É como se fosse uma corrente, um elo. Se você não entendeu o anterior, quando chegar agora, você vai falar assim, cara, não tô entendendo nada. Então é exatamente isso. Por isso que as primeiras aulas foram sobre transformações e propriedades, porque eu vou usar isso, e como eu já falei e vou repetir, para o resto, para todos os outros assuntos da química. Se eu não souber isso, os outros assuntos ficam perdidos. De novo, como eu vou diferenciar uma substância de uma mistura? Olhando as propriedades. São elas que vão me dar as respostas. Olhando as propriedades, eu vou conseguir fazer isso. Mas vamos continuar, vamos dar mais informações. Olha aí o slide, vamos lá. Então, através das propriedades, eu consigo perceber algumas características sobre esses materiais. O que, por exemplo, Eduardo? Então, vamos lá. Então, observou-se que existem materiais cujas propriedades físicas e químicas variam para cada amostra. Como assim, Eduardo? Me dá mais detalhe. Beleza, então... Mesmo utilizando condições rigorosas de análise, o que é isso aqui, CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Percebeu-se que alguns materiais as propriedades variam, em outros não. Opa! Olha só, o que eu percebi aqui? Existem materiais onde as propriedades variam. Material A. E existem materiais onde as propriedades não variam. B. Usando condições rigorosas de análise. Então olha só. Peguei uma condição extremamente rigorosa, que não existe na natureza. Baixa temperatura, pressão constante,
isolada de interferências externas. E mesmo com todas essas condições, as propriedades daquele material variam. Pô, cara. Aí você vai para um outro material, usando as mesmas condições. Temperatura baixa, pressão controlada, isolamento externo, e você mede as características, as propriedades não variam. Você fala assim, pô, então existem materiais diferentes. Existem materiais que as propriedades variam, e existem materiais que a propriedade não variam. Por quê? Para quem acha que química é uma ciência que você chega no laboratório, cheguei no laboratório, coloquei, tchá, explodiu, que maravilha! Não, não é assim. Não é assim. Tem dias que a gente passa, eu falei dias, eu não falei dia. Eu usei o plural. Tem dias que você passa olhando assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu não sei explicar isso, eu tenho que achar uma explicação. O que está acontecendo? Um exemplo é isso. Como eu vou explicar isso? Existem materiais que as propriedades variam e existem materiais que as propriedades não variam. Por quê? Aí vem a resposta. A resposta está exatamente na ideia do que é substância e mistura. A ideia é o seguinte, substância é um material puro. Porque se não for puro, se tiver impureza, deixa de ser substância e passa a ser uma mistura. Por exemplo, vamos fazer um trabalho aqui cognitivo, de pensamento. Como você definiria mistura? O que é uma mistura? Qual é a frase que você usaria para explicar o que é uma mistura? Eu posso te dar um exemplo simples. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Se eu coloquei dentro do mesmo recipiente duas ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. Agora, se dentro deste mesmo recipiente eu só coloquei uma substância, dentro do recipiente eu só coloquei uma, eu posso chamar isso de mistura? Não. Isso não é mistura. Se isso não é mistura, o que é isso? Substância. Olha que maravilha. Eduardo, nossa senhora, tá muito difícil. Não tem problema, vou trazer mais informações. Olha aí o slide, vamos lá. Então, tá aí, eu tenho dois tipos de materiais. Então, água destilada possui propriedades constantes quando analisada. Água destilada, também conhecida como água pura. Ó, o que eu falei? Beleza? Já o álcool hidratado, o que é álcool hidratado? Álcool e água. Suas propriedades variam de acordo com a porcentagem. Então, se você pegar álcool hidratado 98%, as propriedades vai ser diferente de álcool hidratado 40%. Por quê? Porque está misturado, né? É óbvio. Bem, então, diante desses fatos, percebe-se que quando o material possui elevada pureza, suas propriedades são constantes. Como assim? Eduardo ainda não conseguia captar essa ideia. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha só. Vou pegar água pura, beleza? Água pura. Se eu pegar 100 ml de água pura, qual o ponto de fusão dela? 100 graus Celsius. Se eu pegar 1 litro de água pura, qual o ponto de ebulição dela? 100 graus Celsius. Se eu pegar 1000 litros de água pura, qual o ponto de ebulição dela? 100 graus Celsius. É constante, independente da quantidade. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar água e sal, beleza? Peguei 100 ml de água e 1 grama de sal. Tem um ponto de ebulição. Se eu pegar 100 ml de água misturado com 10 gramas de sal, é igual ao anterior? Se eu pegar 100 ml de água e misturar com 50 gramas de sal, é igual ao anterior? Não. As propriedades são diferentes. Por quê? Porque é uma mistura. E a mistura depende da composição. Já a substância não depende da composição, é pura. É simples desse jeito. Sacou? Então toda substância obrigatoriamente é pura. Consequentemente, propriedades constantes. Já a mistura não. Mistura não é algo puro, é algo misturado, então depende da composição. Isso fica tão evidente que nos livros didáticos, pode pegar qualquer livro,
faço esse desafio para você. Pegue qualquer livro de química geral, a gente está em química geral, e olhe lá a parte de substância. Os livros colocam substância pura. Isso é uma redundância. Toda substância é pura, porque se não for pura é uma mistura. Mas por que eles cometem essa redundância, se eles sabem que toda substância é pura? É para deixar claro na sua mente, falar, ó, amigo, amiga, toda substância é pura. Algo que é redundante é algo para deixar nítido, claro, subir para cima. Pô, mas só pode ser para cima. Sim, só pode ser para cima, mas é para ficar claro na sua mente. Então é isso que acontece. Toda substância é pura. Por consequência, as propriedades serão constantes. Já a mistura não. Mistura na água puro. Mistura depende da composição. Se depende da composição, consequentemente as propriedades são variáveis. Sacou a ideia? Que propriedades, Eduardo? Física, organoléptica, química, as propriedades específicas, como eu acabei de citar. Show de bola? Mas vamos dar mais detalhe. Eu quero dar tantos detalhes que você fale assim, nunca mais errarei isso. Olha aí o slide, vamos lá então. Então, já disse isso. Possui elevada pureza, propriedades constantes. Se não possui elevada pureza, as propriedades variam. Pronto. Então, substâncias, as propriedades são constantes. Misturas, as propriedades variam. Fechou. Consigo diferenciar uma substância de uma mistura olhando as propriedades. Se ficar constante, substância. Se variar, mistura. Sendo assim, essa constatação é uma primeira forma de diferenciar a substância de mistura. Tá aí, ó, que maravilha! Então, um material qualquer pode ser considerado uma substância quando possui todas suas propriedades constantes, invariáveis. Já, na mistura, varia. Então, podemos dizer que cada substância é identificada por um conjunto de propriedades próprias, constantes, invariáveis. Não, eu estou deixando em negrito para que não haja nenhum questionamento. Não existe duas substâncias que tenham entre si todas as propriedades exatamente iguais. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu falei lá nos primórdios. Substâncias diferentes possuem propriedades diferentes. Eduardo, você está querendo me dizer que na natureza não existe um material que tenha ponto de fusão igual a 0 graus Celsius, ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius, que não seja água? Sim, isso é só da água, não é de nenhum outro material. Então é muito raro encontrar uma substância isolada na natureza. Normalmente na natureza aparecem misturas. E aí, claro, nós fazemos essa diferenciação olhando as propriedades. Por exemplo, eu trabalho num laboratório, e é um laboratório de análise. Corriqueiramente chega alguém e fala assim, Eduardo, eu quero que você caracterize esse material. Aí a primeira pergunta, o que você quer que eu caracterize nele? Ah, eu quero saber se é uma substância ou se é uma mistura. Lógico que a pessoa não fala isso. A pessoa fala assim, eu quero saber se ele é puro ou não. Opa, se ele quer saber se é puro ou não, ele está querendo saber se é uma substância ou se é uma mistura. Como que eu vou dizer? Como que eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu olhei ele e falei assim, ó, pela minha análise, isso aqui é uma substância, é um material puro. Aí ele vai me perguntar, como você sabe que é um material puro? Como que você chegou a essa conclusão? Fácil. As propriedades dele são constantes. Não variam. A mesma coisa faz um perito. Chega-se um material para o perito. Por exemplo, vamos pegar aí, ó, exemplo que o pessoal gosta. Chega uma droga. Esta droga é o quê? Aí eu, como assim o quê? É cocaína, heroína... Beleza, então como eu vou saber se é cocaína ou heroína? São substâncias diferentes? Propriedades diferentes. O ponto de fusão da cocaína é diferente do ponto de fusão da heroína. Né? A solubilidade da cocaína é diferente da solubilidade da heroína. É isso que um perito faz. Simples desse jeito. Beleza? Quais são as propriedades que comumente nós utilizamos? Aquelas mais simples, mais fáceis para, ó, rápido. Propriedades específicas. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Propriedades físicas. Nós usamos as propriedades físicas para caracterizar substâncias misturas. Aí vou voltar a lembrar. Substância tem propriedades constantes. Misturas, as propriedades são variáveis. Agora vou parar e vou perguntar para você. O que é constante? É algo que não varia. Beleza. Como você representa isso no papel? Pronto.
Bateu a dúvida. Vou representar no papel. Como eu represento algo constante? Algo constante que não varia. Show! Quer dizer que algo constante é algo que nem aumenta e nem diminui com o passar do tempo. Simples. Se é algo constante, que não varia, nem aumenta e nem diminui com o passar do tempo, como que eu represento isso no papel? Uma linha reta. Redundância também, toda linha é reta, né? Senão seria uma curva, mas uma linha. Quando a linha está reta, paralelo a um dos eixos, é constante. Agora quando eu coloco inclinada, opa, coloquei inclinado. Pô, se está inclinado, vai ser constante? Não, com o passar do tempo ele está aumentando. Simples desse jeito. Mas vamos deixar isso claro. Olha aí o slide que isso vai ficar mais claro para você. Vamos lá, olha aí o slide. Então, tá lá. Agora, quando o material não possui todas as propriedades bem definidas, como a gente já disse, é uma mistura. Então tá lá, matéria, sólido, líquido, gás, mistura, eu uso técnicas físicas e separo nas substâncias. O que significa que as misturas são materiais impuros e as substâncias são materiais puros. Beleza? Dessa forma, diferenciamos substâncias e misturas baseados nessa perspectiva. Misturas, propriedades constantes, substâncias, propriedades constantes, misturas, propriedades que variam. Correto? Beleza? Então, usando das propriedades físicas, nós podemos fazer esta análise. Por exemplo, avaliar as mudanças no estado de agregação. A mudança para a substância vai ser constante ou não? O que você acha? Você vai me responder. A mudança para a mistura vai ser constante ou não? O que você acha? Você vai me responder. Você já tem todas as ferramentas na sua mão. Para as substâncias, as mudanças serão constantes. Para as misturas, as mudanças irão variar. Se são constantes, num gráfico, ele permanece uma linha paralela ao eixo X. Se variam, fica inclinada a reta. Pronto. Você matou todas as possibilidades do avaliador te enganar. Então, para as substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição não variam. Para as misturas, ponto de fusão, ponto de ebulição variam. Se a gente elaborar um gráfico com essas análises, a gente tem o seguinte, olha lá, tá lá. Pronto, coloquei o gráfico. O que você acha aí? Qual dos gráficos representa uma substância e qual dos gráficos representa uma mistura? Já te dei todas as informações, todos os dados. Isso aqui é uma substância. Isso aqui é uma mistura. Mas, Eduardo, como você sabe? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes, não variam. Já no caso da mistura, não tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Por quê? Porque varia. Começa num ponto, termina em outro ponto. Começa no A, termina no B. Aqui, começa no A, termina no A. Por exemplo, ó, vamos lá, me ajuda aí, me ajuda aí. Nesse ponto aqui, quanto que é a temperatura dele? 0. Agora eu fui para esse ponto aqui, quanto que é a temperatura dele? 0. Não mudou. Aqui é 0 graus Celsius, aqui é 0 graus Celsius. Agora se eu vou para cá, nesse ponto aqui, quanto que é a temperatura? Sei lá, vamos colocar aqui, -2. Agora aqui no ponto B, vai ser -2? Não, variou. Aqui deve ser 2. Eu estou dando valores aleatórios aí. Tá bom? Você consegue perceber que na mistura varia e na substância não? É exatamente isso. Porque um é puro e o outro é impuro. Depende da quantidade. Tá certo? Beleza? Show de bola? Beleza, então. Porém, existem algumas misturas bem específicas, né? Que uma das propriedades, não são as duas, uma das duas é constante, né? Uma varia, a outra não. Uma tem patamar, a outra não, né? Então, isto é a fusão ou solidificação ou
A ebulição e condensação são propriedades que não alteram, não variam. Quando isso acontece, a gente chama de misturas específicas. Essas misturas específicas são conhecidas como misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Mistura eutética, o ponto de fusão ou solidificação é constante. Mistura azeotrópica, o ponto de ebulição ou condensação é constante. O outro, óbvio, varia. Mas para deixar claro, eu quero tudo esclarecido hoje. Pronto. Dá para diferenciar? Dá. Isso aqui é uma mistura eutética. Por que é uma mistura eutética, Eduardo? Porque o ponto de fusão é constante, mas o de ebulição varia. Aqui é o contrário, é uma mistura azeotrópica. Aqui o ponto de ebulição é constante e o de fusão varia. Tá aí, ó. Então, uma mistura de cádmio e bismuto nessa proporção é uma mistura eutética. De álcool e água nessa proporção é uma mistura azeotrópica. Assim, vamos esclarecer mais informações. Por que aparecem esses nomes esquisitos? Normalmente esses nomes esquisitos são nomes gregos, ou derivam do grego. Por exemplo, estequiometria. Stekio vem do grego stokio, que é massa. Metria, medida. Pô, Eduardo, mas por que não usa o português? Convencionou-se que, como os gregos, na era antiga, 400, 500 anos antes de Cristo, foram as pessoas que deram o pontapé inicial para o entendimento da natureza, para o entendimento do funcionamento dos corpos, convencionou-se usar alguns termos em grego. Azeótropo vem do grego, eutético vem do grego. Então convencionou-se, É o métier da área, não tem como eu fugir disso. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Vamos finalizar para a gente dar uma olhadinha nos exercícios para ver como isso é cobrado? Vamos lá? Então vamos finalizar. Olha aí o slide, vamos lá. Então, existem essas diferenciações mínimas aí, tá? Bem, então, através dessas perspectivas, avalia-se o material, se ele é uma substância ou uma mistura, através das propriedades. Correto? Então, porém, há uma outra maneira de diferenciar substância e mistura, que não é através das propriedades, mas através, vamos dizer assim, da composição. Eduardo, como assim? Não entendi, não. Vamos lá, então. Por exemplo. Então, essa maneira de diferenciar baseia-se na análise onde são consideradas as fórmulas desse material. Lembra, substância é pura. Mistura é impura. Beleza? Tranquilo? Olha para mim. Se o material é puro, quantas fórmulas eu uso para representar ele? Se o material é impuro, quantas fórmulas eu uso para representar ele? Mais de uma. Pronto, fechou. A substância que é pura sempre será representada por um único ente químico. A mistura, como é um material impuro, vai ser representado por mais de um ente químico, por mais de uma fórmula. Fechou. Acabou. Você já sabe tudo. Ok? Mas vamos deixar isso gravado, tá certo? Olha aí o exemplo. Então, neste caso aí, se o material é puro, tem um único ente químico, uma única fórmula. Se o material é impuro, não for puro, é mais de um ente químico, é mais de uma fórmula. Logo, temos que nos aprofundar um pouco mais na análise que realizamos para realizar essa correlação entre propriedades e entes químicos. Então, diante disso, é necessário realizar algumas definições que são fundamentais para o bom entendimento. Por exemplo, para entender o que a gente está falando. Primeiro conceito para entender isso, sistema. O que é um sistema? Que conceito é esse na ciência? Isso não é na química, não, é na física, na biologia, na engenharia. Então vamos lá. Sistema consiste em uma porção limitada do universo, considerada como esta porção, o estudo desta porção. Então é necessário entender que o sistema em estudo, diferencia substância de mistura. Num sistema constituído de uma substância, o sistema possui propriedades constantes. Isto é, que nesse sistema todos os entes participantes
tem a mesma constituição, tem a mesma fórmula. Já no sistema constituído de uma mistura, que não possui propriedades constantes, os entes participantes deste sistema não possuem a mesma constituição, não possuem a mesma fórmula. Tá certo? Ou não são formados pelo mesmo átomo, pelos mesmos átomos, ou são formados por quantidade de átomos diferentes, e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Então se aparecer, por exemplo, H2O, e esse H2O se repete, é o mesmo ente, substância. Apareceu H2O e NaCl. Opa, entes diferentes. Mistura. Tranquilo? Show de bola? Massa? Então vamos ver como que é possível ser cobrado isso nos diversos certames, nos diversos concursos que aparecem no Brasil afora. Dá uma olhadinha aí, vamos lá. Olha só o slide. Vamos tentar ver isso. Concurso para técnico em Química do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Poxa, agora eu peguei pesado. Ele fala assim, em um experimento laboratorial, um sólido constituído por uma substância composta. Está no estado sólido e é uma substância, um material puro. Foi aquecido até a sua vaporização. Então ele saiu do sólido para o líquido e depois foi do líquido para o vapor. É o que está me dizendo, eu estou lendo o que está escrito. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa as transformações ocorridas com o sólido durante o experimento. Opa, não é puro? Se é puro, as propriedades são constantes. Se são constantes, variam? Não, se não varia, eu não coloco inclinado, eu coloco uma reta. Não é assim? Pode ser a letra A? De jeito nenhum, ó, tá inclinado. Pode ser a letra D de dado? Não, porque passou, ó, aqui foi a passagem do sólido para o líquido. Cadê a passagem do líquido para o vapor? Porque foi até vaporização. Pode ser a letra B? Opa, ó, reto, reto. Opa, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. Foi constante? Foi. Por que foi constante? É uma substância. Então, letra B. Mas, Eduardo, e a letra E? Beleza, a letra E. Vamos ver a letra E? Olha só, aqui está constante e aqui está constante. Beleza. Aqui é a passagem do sólido para o líquido. Então, antes tinha o sólido. Cadê o antes aqui? Cadê o antes? Lembrando, falamos isso lá no início, lá no começo. Todo o processo, toda transformação tem o inicial e o final. O antes e o depois, o reagente produto. Cadê o antes aqui dessa transformação aqui, ó? Essa aqui, cadê o antes dela? Não tem o antes. Então não pode ser a letra E. E a letra C, nem pensar. Não vou nem comentar a letra C, que pelo amor de Deus. Tá vendo? Tá vendo como que o avaliador cobra? É desse jeito. Se você lembrar desses conceitos fundamentais, chega uma prova dessa, você ri. Ah, mas isso aí, passa para a próxima, pelo amor de Deus. Tranquilo? Beleza? Vamos ver mais um? Mais um aí. Olha aí o slide então. Vamos lá, mais um. Tá aqui, ó. Concurso para engenheiro químico lá de Santa Catarina, da banca OCP. O que é água pura? Olha, ele vai direto ao ponto. Eu quero saber o que é água pura. Água pura possui as propriedades constantes. É formado apenas por um ente químico. Correto? Tudo que a gente comentou na aula de hoje, tudo. Então vamos lá. Água pura é a água utilizada para consumo humano. Errado. Consumo humano é água potável. Por exemplo, se eu pego uma garrafa de água, o que está escrito lá? Água mineral. Por que água mineral? Água e sais minerais. Potável, não é pura. Beleza, vamos lá. Continuando. É a água proveniente de estações de tratamento de esgoto com adição de flúor. Poxa, velho, não é puro, adição. É impuro. Não. Fora. Fora. Tá errado. Vamos continuar. É o arranjo molecular, que tem 2 átomos de oxigênio e de hidrogênio.
e não possui em seu volume nenhuma substância diversa. Opa, ó, gostei, hein? Tá parecendo que é a letra C, hein? Mas vamos continuar. É a água que é possível para o uso humano. Isso aqui é água potável. Pelo amor de Deus, potável. Não é pura. Fora. É o arranjo molecular conhecido como H2O, que não possui contaminantes. A temperatura de 25 graus Celsius, pressão 1 atm, encontra-se no estado líquido, não possui nenhuma estrutura molecular ou atômica diversa. Meu amigo, é essa aqui, melhor do que isso, impossível. Eduardo, por que não pode ser a A? Ou, perdão, a C, que a gente tinha visto? Ó, olha a C, olha a C. Água é uma substância. Se é uma substância, a água, substância, tem várias moléculas de água. Várias moléculas. Várias, muitas. Aqui ele falou que tem 2 átomos de oxigênio e hidrogênio. Ele está falando de apenas uma molécula. Uma molécula de água forma a substância água? Não, uma molécula de água não forma a substância água. Sim, são várias moléculas. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, senhoras e senhores, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sanado todas as dúvidas possíveis. Desejo a todos bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!